Gravação iniciada, Patrícia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos realizar, né, um diálogo setorial para falar um pouquinho a respeito da regulamentação das especificações de novos alimentos e novos ingredientes. Acredito que todos que estejam ingressando já me conhecem. Eu sou a Patrícia Castilho, atualmente sou gerente geral de alimentos. E nessa oportunidade nós vamos fazer, enfim, uma breve apresentação, ela é sucinta, tá? Com relação às principais atividades, digamos assim, e algumas informações que a gente precisa, de certa forma, apresentar para vocês antes da gente consolidar de fato, né, e ter essa primeira instrução normativa das especificações dos novos alimentos, novos ingredientes autorizados, tá? Também gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer, né, a Geari, que trabalhou muito neste processo, né, vocês devem imaginar, porque provavelmente também alguns de vocês receberam, né, uma série de notificações enfim, teve já algumas trocas com parte das empresas, né, que estão aqui certamente. Então, vocês, de certa forma, foram parte de um ou dois, ou enfim, algumas notificações que realizamos ao longo desses últimos meses, né? E é um fruto de um trabalho da equipe da Geari, né? Liderado pela Lígia, que é a gerente, e Ana Cláudia, que é, digamos assim, foi a principal responsável da proposta de novos alimentos e novos ingredientes. É, a implementação, né, parte da implementação da nova norma de novos alimentos e novos ingredientes, né, parte deste processo né, enfim, a elaboração dessa instrução normativa que vai estabelecer as especificações de novos alimentos, novos ingredientes. Isso, com certeza, não é surpresa, né, para nenhum de vocês, porque isso foi estabelecido na 839, né? E, enfim, a oportunidade neste momento é apresentar o que fizemos, né, como está sendo consolidado, como vai ser as etapas, né, e como a gente está planejando os próximos passos, para que vocês tenham ciência, né, digamos assim, de como está o processo de organização e construção dessa instrução normativa. Obviamente, nós teremos, né, ao final, um momento de escuta, enfim, né, de pontuações com relação ao que nós vamos trazer aqui, para que a gente possa dialogar a respeito desse processo, tá bom? Então, nós, só a título de informação aqui também, para o início, vocês sabem que nós temos 2 diálogos para hoje, né? E a nossa intenção é que a gente realize este primeiro, tenhamos aí em torno de 15 minutos de intervalo, e posteriormente, no mesmo link, vamos dar sequência ao segundo diálogo. Bem intenso a nossa tarde, com certeza, enfim, e muito produtiva, certamente. Lígia, você quer fazer algumas palavras ou a gente já pode passar a palavra para a Ana Cláudia? Não, só boa tarde a todos e, em razão do tempo, eu acho que a gente já podia começar com a Ana Cláudia. Perfeito. Então, Ana, por favor. Palavra de apresentação com você. Lígia, acho que o seu microfone está aberto, tá? Você fecha para mim, por favor? Timoto. Bom, boa tarde, então, a todos. Me escutam? O áudio está bom? Sim, tá ótimo, Ana. Tá. Então, como a Patrícia comentou, né, a intenção aqui é contextualizar e dar informações de como está sendo conduzido esse processo para elaborar a IN de especificação, né, de novos ingredientes ou constituintes autorizados, as etapas, e também escutar, né, no setor as dúvidas, e apontar também alguns desafios, né, nesse processo de elaboração, principalmente em relação à consolidação de dados de processos de avaliação, de petições de avaliação de segurança, aprovados desde o primeiro marco regulatório, né, Resolução 16, que é um desafio, então, consolidar e as informações desses processos para elaborar essa especificação. Pode passar a próxima. Então,
a resolução 3839, né, o novo marco regulatório de novos alimentos e novos ingredientes, ele definiu regras para divulgação de informações e procedimentos para atualização de listas. Então, como medida ainda de implementação, né, de segmento para aperfeiçoamento, né, do marco regulatório de novos alimentos, né, tem o projeto regulatório previsto na agenda regulatória da Anvisa 2024-2025, que são 2 projetos, foi dividido em 2 projetos. O primeiro, a regulamentação das especificações de novos alimentos e novos ingredientes, e em seguida, o segundo projeto é a regulamentação da lista dos novos alimentos e novos ingredientes autorizados, daqueles que ainda não estão numa categoria que não tem uma lista positiva no regulamento técnico do produto, né? Então, aqui nesse momento a gente está tratando do projeto 381, né? Então, a resolução 839, como é de conhecimento de todos, né? Ela trouxe, então, os procedimentos, né? Que agora os novos alimentos, novos ingredientes estarão autorizados após a aprovação do parecer público e mediante publicação no Diário Oficial da União, da atualização das listas, né? Então, tem algumas categorias de alimentos que já têm lista positiva definida, e tem a outra instrução normativa para os demais casos, que é essa que vai ser abrangida pelo projeto 382, né? Pelo outro projeto que vai ser em seguida. Então, nesse momento, a gente está trabalhando na consolidação para definir as especificações daqueles novos ingredientes e constituintes que já têm lista positiva, porque as condições de uso já estão definidas no regulamento técnico da categoria. Essa lista, né, essa IN dos novos alimentos que ainda não tem categoria, não tem lista em categoria de produto, ela tem desafios adicionais, né, que é consolidar as informações de todas as petições aprovadas, condições de uso para diferentes ingredientes e para os mesmos ingredientes, né, que tem muitos ingredientes que são aprovados para diferentes empresas e fabricantes em diferentes processos. Então, consolidar essas informações e definir nessa IN as condições de uso e também, se necessário for, requisitos específicos de rotulagem. Por isso que essa regulamentação das listas ela vai ser em momento posterior, de novos alimentos, novos ingredientes. Pode passar, Liz. Então, essa IN de especificações, o escopo dela, né, é estabelecer especificações de identidade, pureza e composição de novos alimentos e novos ingredientes autorizados para uso nas diversas categorias de alimentos e também outros constituintes autorizados nas categorias de alimentos que já têm lista positiva, né? Então, tem constituintes, ingredientes que estão na lista positiva de algumas categorias de produtos que são novos alimentos, novos ingredientes, mas tem alguns que não necessariamente, né, são novos, né, ingredientes, mas que para serem utilizados naquela categoria de produto é definido pelo regulamento que tem que passar por uma petição de avaliação. Então, essa IN de especificações ela vai consolidar, a intenção é consolidar num único instrumento normativo todos os novos ingredientes e constituintes autorizados para essas categorias de alimentos. Pode passar. Então, diante do volume, né, de petições de avaliação aprovados desde do primeiro marco regulatório, que é de 1999, e a diversidade de constituintes, novos ingredientes autorizados nas diversas listas, como forma de sistematizar e escalonar, né, essa elaboração, a gente está dividindo em etapas, né? Nessa primeira etapa, o foco está sendo, então, nos constituintes, novos ingredientes e constituintes autorizados para uso em suplementos, que já estão incluídos na IN 28, né? Isso por quê? Porque é a categoria que concentra o maior volume de aprovações e porque as condições de uso já estão definidas na IN 28. Então, o foco agora está sendo nesses constituintes que já estão na IN 28. Posteriormente, o foco será, então,
novos ingredientes e constituintes autorizados para alimentos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, fórmulas para nutrição enteral, fórmulas dietoterápicas para erosionados de metabolismo para indivíduos com maiores de 3 anos, que são objeto da consulta pública 1243. Então, para alinhar, né, para ter um alinhamento maior com a IN, que virá, né, depois dessa consolidação da CP 1243, e considerando que essa IN vai trazer, né, mais clareza sobre as condições de uso, então optou-se então para fazer essa inclusão dessas especificações para esses constituintes numa segunda etapa. Lembrando que alguns novos ingredientes e constituintes autorizados para suplementos alimentares já podem estar, né, autorizados para outras categorias de produto. Então, tem constituintes e novos ingredientes que foram aprovados para várias categorias. Então, a especificação deles, se já está na IN 28, já estará contemplada na primeira etapa. E a última etapa, então, é contemplar as especificações dos novos ingredientes e novos alimentos, e aí são só novos alimentos e novos ingredientes, que já não estiverem sido contemplados nas etapas anteriores e que serão objeto da lista de novos ingredientes que ainda não tem lista positiva numa categoria, num regulamento específico. Então, essas etapas foram divididas para sistematizar, mas isso não inviabiliza, por exemplo, que algumas parte dessas etapas sejam feitas de forma conjunta, né, ou concomitantemente, a depender do andamento do processo. Pode passar, Lídia. Então, quais são os critérios que nós estamos utilizando, então, para avaliar a documentação instruída nos processos e para indicar o tipo da especificação que vai constar na IN, né? São os critérios para divulgação, né, de informações que foram abrangidos na 839, né, mais especificamente nos artigos 7º, 8º e 9º. Então, de acordo com esses artigos, quando são identificados na documentação instruída no processo dados, provas científicas ou estudos realizados com a especificação desenvolvida pelo proprietário, e essas informações tiverem sido consideradas cruciais para concluir sobre a segurança do novo alimento, do novo ingrediente, então é indicada a empresa proprietária. A informação na especificação vai ser da empresa proprietária e não será divulgada a especificação. E aqui, só ressaltando que quando fala em estudos, né, evidências científicas realizadas com a especificação do proprietário, mas quando elas forem cruciais, ou seja, a conclusão da análise da Anvisa tiver sido baseada nesses estudos, né? Não poderia ter sido concluído sem esses estudos envolvidos com a especificação do fabricante. Quando a aprovação pela Anvisa tiver sido baseada em dados, evidências, estudos públicos, e essa especificação não estivesse identificada nas referências, naqueles compêndios, né, então é indicada a divulgação da especificação pela Anvisa, é proposta a especificação pela Anvisa para a inclusão na IN de especificação. Pode passar, vídeo. E aqui, nesse último caso, né, a indicação do compêndio de referência. Então, quando aquele novo ingrediente, novo alimento ou constituinte já tem uma especificação estabelecida e publicada numa das referências listadas no artigo 19, e os dados que fundamentaram a aprovação forem públicos, então vai ser indicada a especificação compendial. E aqui está sendo a proposta, então, dividir, né, os ingredientes aprovados para indicação dessas referências em 2 conjuntos, né? Porque nos processos aprovados anteriormente, até a 839, essa questão da aprovação está estritamente ligada à especificação do compêndio de referência, apesar de ser um critério de avaliação, em muitos casos, em muitos processos, petições de avaliação, principalmente naqueles mais antigos, esses dados não estão tão claros e fundamentados. E para constituir os suplementos alimentares, né, a abordagem que vem sendo adotada é que aqueles constituintes que são autorizados, eles podem ser utilizados desde que atendam integralmente a uma das referências listadas no artigo 8º da 243.
Então, no caso desses processos aprovados anteriormente, o encaminhamento é indicar na minuta um texto geral de que esses novos ingredientes e constituintes deve atender a uma dessas referências. E, nesse caso, o compêndio de referência não será especificado na IN, mas estarão no Power BI de forma exemplificativa, né, como consta hoje, né? Para os processos aprovados, né, a partir de agora, de forma a alinhar melhor com o novo marco regulatório de novos alimentos e aperfeiçoar, né, esse marco regulatório, a intenção, então, é incluir na IN especificação o compêndio de referência da especificação do ingrediente que foi avaliado no processo. Porque já, na 839 fala que tem que indicar qual é o compêndio de referência e que a avaliação de segurança vai estar estritamente relacionada àquele compêndio de referência. Então, essa é a indicação do que vai ser proposto né, para a consulta pública. E para esses processos, para esses ingredientes que já constam, né, que têm aprovações mais antigas, se estimula, então, que as empresas, né, se for o caso, que já comercializam, utilizam esses ingredientes, possam indicar na consulta pública quais são os compêndios, as especificações que estão sendo utilizadas, né, para a gente avaliar e para incluir esses compêndios na IN, se for o caso, para deixar isso de forma mais clara e uniforme para todos os ingredientes. Pode passar ali. Então, nesse processo de elaboração, como a Patrícia falou, algumas empresas que estão aqui, representantes, já devem ter recebido notificações da Anvisa, porque no caso, então, onde a Anvisa propõe a divulgação de uma especificação, né, aprovada pela Anvisa, essas empresas detentoras das petições de avaliação de segurança, né, e aqui o foco é a petição de avaliação de segurança, até antes de 2016, principalmente 2018, essa estruturação da petição da avaliação de segurança, ela não estava como é hoje, né, atualmente, que ela é feita dentro de uma petição de avaliação. Em muitos casos, as avaliações eram feitas dentro de processos de registro, né, e de produtos diversos. Então, assim, o foco está sendo nas empresas detentoras das petições de avaliação de segurança. Então, desses ingredientes, essas empresas, então, estão sendo notificadas, né, com ofício, né, informando que a Anvisa, como forma de implementar, né, e dar seguimento às medidas para a implementação da 839, está propondo a divulgação de uma especificação, e aí é informado para a empresa qual é a proposta de especificação, que foi elaborada com base nas informações dos processos, em referências, né, de autoridades, e de forma a abarcar, quando o ingrediente é aprovado para mais de um fabricante, de forma a abarcar ingredientes de diferentes empresas. E também, quando não foi identificada na documentação instruída nos processos, dados proprietários, né? Estudos desenvolvidos com a especificação do proprietário e que tenham sido considerados cruciais para concluir sobre a segurança, ou seja, que foram essenciais para basear a conclusão da Anvisa. Está sendo dado um prazo de 30 dias, então, para as empresas se manifestarem. A ausência de resposta das empresas nesse prazo será considerada como concordância com a divulgação, que, como a gente vai colocar mais para frente, a maior parte das empresas que receberam notificações não responderam, né, leram, tem a notificação de leitura no sistema, mas não apresentaram resposta. Então, está sendo entendido que a ausência de resposta é concordância com a empresa está concordando com a divulgação daquela especificação. Em alguns casos, algumas empresas responderam e explicitamente que estão de acordo com a divulgação e pediram ajustes para algumas especificações. Esses ajustes que foram solicitados estão sendo analisados, né, e serão incorporados à minuta de N, se for considerados pertinentes, eles vão ser incorporados. Em caso de oposição à divulgação das especificações, né, tem empresas que colocaram, no ofício foi colocado que se a empresa concordava com a especificação e que se ela julgasse, né, que
que no caso dela se enquadraria nos itens da 839, que indica que deveria ser colocada a empresa, né, o proprietário, e não divulgada a especificação, que a empresa, então, apresentasse, indicasse qual a documentação instruída no processo que fundamentava esse pedido, né, de ser uma especificação proprietária. Então, algumas empresas, que foi a minoria, algumas se apresentaram divergência, né, para divulgar a especificação. Esses argumentos, então, estão sendo analisados, e no caso de não haver consenso, no caso da Anvisa entender que a especificação sim deveria ser divulgada, que os argumentos não são suficientes para colocar uma especificação proprietária, uma nova notificação está sendo enviada para essas empresas, né? Então, muitas empresas já devem ter recebido uma resposta da Anvisa em relação a essa manifestação de divergência à divulgação das especificações. E com um novo prazo para responder, né? Nesses casos, né, onde há divergência, se o impasse entre a Anvisa e a empresa persistir, aí vai ser necessária uma discussão, né, melhor com essas empresas para a classificação desse sigilo. E, nesse caso, os ingredientes não serão contemplados na minuta de especificação até que o impasse seja solucionado, né? Só que só chama a atenção de que existem alguns ingredientes constituintes novos ingredientes aprovados para mais de uma empresa, né? Para mais de um fabricante. Isso está, né, no Power BI, né, no painel, tem lá as empresas, então tem ingredientes aprovados para mais de um fabricante. Nesse caso, esses ingredientes poderão ter sua especificação divulgada, a fim de contemplar as empresas que não tenham manifestado discordância. Para alguns ingredientes que aprovados para mais de um fabricante, houve empresas, acho que tem alguém com o microfone aberto, houve empresas que não se manifestaram, não apresentaram respostas, e a gente está entendendo que concordou, mas para o mesmo ingrediente tem fabricantes, empresas peticionantes que não estão divergindo com a divulgação. Nesse caso, então, pode haver casos, então, que esse novo ingrediente vá com a especificação na IN para contemplar as empresas que não manifestaram discordância. E também tem casos que um mesmo ingrediente ele poderá aparecer tanto na lista de especificação proprietária quanto na lista pública, dependendo das aprovações concedidas. Então, pode haver casos onde para uma empresa, né, um peticionante, um fabricante, existem dados que apoiam, né, a especificação proprietária, mas que para outras empresas, para aquele ingrediente, os dados não apoiam a especificação proprietária. Então, para um ingrediente, ele pode ter ingrediente que vai figurar nas duas listas, né, tanto para uma especificação proprietária como público. Então, nós estamos notificando apenas as empresas que a Anvisa tem intenção de divulgar a especificação, né, e as empresas detentoras das petições de avaliação desses ingredientes. No caso de especificação de compêndio, né, onde vai ser indicado um compêndio, ou especificação proprietária, onde a Anvisa já entende que aquele ingrediente, né, deve ir com a especificação proprietária, essas empresas não estão sendo notificadas, né, mas poderão enviar considerações durante a consulta pública. Isso porque o volume de ingredientes, né, de petições é muito grande, então a gente entendeu que deveria notificar aqueles que há, né, intenção de divulgar, porque, né, tem que dar oportunidade para a empresa se manifestar sobre essa divulgação e sobre a proposta de especificação. Pode passar, Luiz. Então, até o momento, né, só um número geral para a gente ter, assim, só para compartilhar, e para que com todos, que das notificações que foram enviadas, uma minoria, né, teve manifestação de divergência. Então, de 72 notificações, ou seja, 72 petições que foram enviadas para cerca de 47 empresas, até o momento, 4 empresas discordaram explicitamente da divulgação da especificação, abrangendo 9 ingredientes, né? A maior parte das empresas, elas leram, tem a notificação de leitura, né, pelo responsável técnico cadastrado na Anvisa, que
notificação de leitura do ofício, mas não foi identificado o protocolo de resposta na base de dados da Anvisa. Então, as empresas não apresentaram resposta. Então, a gente está entendendo, então, que concordam. E 12 empresas se manifestaram, responderam a favor da divulgação com pedido de ajustes em alguns casos. Nós temos aqui uma questão de empresas que não leram o ofício enviado para a Caixa Postal, não tem notificação de leitura, né? Então, é importante que as empresas responsáveis, né, pelas empresas, verifiquem na sua Caixa Postal cadastradas na Anvisa, atualizem, porque existe um número menor, mas de empresas que não têm notificação de leitura, e nós estamos, então, enviando por AR, por aviso de recebimento, esses ofícios, mas a gente sabe que o meio eletrônico ele é mais ágil, né? Então, tanto no recebimento, então ele agiliza o processo. Então, a gente pede para as empresas verificarem, né, as caixas postais e atualizarem, se for o caso, em relação aos ofícios que estão sendo enviados. Então, para as empresas que manifestaram discordância, né, por entender que a sua situação, o seu ingrediente se enquadrava nos dispositivos que indicam, né, que fundamentam a especificação proprietária, os principais argumentos apresentados foi de que o processo de produção e a especificação foram desenvolvidos exclusivamente pelos fabricantes, constituindo-se com propriedades industriais. Que os métodos analíticos para alguns parâmetros foram desenvolvidos e validados pelo fabricante. Os estudos e dados toxicológicos, né, apresentados e instruídos no processo foram contratados, produzidos, extraídos e consolidados pela empresa peticionante. Que a divulgação das especificações representa um risco sanitário e que deve ser considerado o previsto não só na RDC 839, mas deve ser lido em conjunto com a Lei 9272/279, segundo a qual aquele que divulga, explora, utiliza-se sem autorização de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos, comete crime de concorrência desleal. Esses foram alguns dos motivos apresentados pelas empresas que estão divergindo da divulgação da especificação. Pode passar o próximo. Em relação a esses pontos, a gente só queria destacar, né, que, de acordo com o que consta no 839, quando os dados, né, estudos, eles são públicos, e que quando a especificação não constar em compêndios de referências, a descrição da especificação dos alimentos será incluída na IN, né? Com dados sobre parâmetros-chave, a descrição abreviada do processo de produção e outros parâmetros importantes para a especificação. Então, de acordo com... É isso que foi observado, né, na avaliação da documentação incluída nos processos. E os argumentos apresentados pelas empresas para divergir foram analisados, os processos foram revisitados, né, a documentação indicada, e foram reavaliados considerando os dispositivos da 839. Então, a proposta de especificação, ela contempla uma descrição abreviada do processo de produção, então, o processo detalhado de fabricação do ingrediente e os métodos analíticos não serão divulgados, né? Vai ser divulgado conforme consta no artigo 9º, né? Descrição de obtenção, descrição abreviada do processo de produção, os parâmetros-chave com limites de tolerância, intervalos ou outros critérios apropriados. Nesses ingredientes onde está se propondo a divulgação, não foi identificado na documentação que o processo de produção envolva alguma técnica, que o classifique como inovador. Então, não foi identificado na documentação que são processos de produção considerados inovadores. E foi colocado também que é importante o processo de produção da empresa, do fabricante, né? E muitas vezes contém aditivos, coadjuvantes, né? E que esse pode representar um risco sanitário, a descrição só abreviada, e aqui só ressaltando que os aditivos e coadjuvantes utilizados em qualquer processo de produção, eles devem estar autorizados para aquela função.
e que a divulgação dessas especificações, ela não exime as empresas de cumprirem todos os requisitos sanitários necessários para garantir a segurança de uso do ingrediente aprovado. Então, a divulgação de especificações, ela tem a finalidade de avançar nesse processo de transparência, conferir maior segurança jurídica, né, para as empresas que desejam comercializar os ingredientes nos produtos, usar esses ingredientes nos produtos, e também aprimorar e dar mais ferramentas para aprimorar o controle pós-mercado com a divulgação dessas especificações. Então, a segurança do processo de produção, ela tem que ser garantida pela empresa fabricante e todos os outros requisitos sanitários para garantir a segurança do produto, né, do ingrediente aprovado. Pode passar a próxima. Outros motivos apresentados foram de que alguns estudos foram realizados com a especificação do ingrediente objeto da petição aprovada pela Anvisa, ou que há um estudo clínico para comprovação do benefício realizado com a especificação do ingrediente do fabricante, e que a metodologia analítica para a detecção do parâmetro-chave, né, que é ligado a esse benefício, encontra-se estritamente relacionado ao ingrediente e à alegação aprovada. Foram também outros argumentos apresentados para essa divergência. Pode passar, Luiz. Então, aqui, só reforçando, então, que quando há a comprovação, né, de que o estudo foi realizado com a especificação do proprietário, e ele foi essencial, né, para comprovar a segurança, então, nesse caso, é indicada o nome do proprietário na especificação e não sua divulgação. E aqui a gente tem que considerar o seguinte: em alguns casos, as empresas apontam o estudo de toxicidade oral aguda foi realizado com a especificação do fabricante. Mas os outros estudos, né, estudos toxicológicos subcrônicos, outros testes de toxicidade, foram realizados com a especificação de ingrediente compatível, mas não daquele proprietário. Então, o estudo de toxicidade oral aguda por si só, ele não é suficiente para determinar a segurança. Então, se os outros estudos não foram realizados com a especificação do proprietário, os outros estudos que são essenciais para comprovar a segurança, eles não se encaixariam nesse caso, né? Então, existem casos de um ensaio único de genotoxicidade, foi realizado com a especificação, mas toda outra evidência que é considerada crucial para determinar a segurança foi realizada com ingredientes com especificação compatível, mas não daquele proprietário. E em relação ao método analítico, né, uma especificação ela poderá ser considerada proprietária se o método analítico aplicado a um parâmetro-chave, ele foi desenvolvido e validado pela empresa proprietária, e quando esse método ele não pode ser reproduzido, né, em nenhum caso ele não pode ser reproduzido por outra empresa e validado. Ou o parâmetro-chave não puder ser analisado por outra metodologia. Nesses casos, pode-se considerar, então, a indicação da especificação proprietária. A superioridade de um ingrediente em relação à especificação e em relação a outros, ela pode ser considerada também no caso de haver uma alegação aprovada com estudos de eficácia realizados com aquele ingrediente específico e que tem, então, um parâmetro-chave e que tem uma alegação, benefício estritamente relacionado com aquele parâmetro-chave. Porque, em alguns casos, como eu falei, foi indicado que havia estudos, mas às vezes é um estudo clínico que não avaliou segurança, mas um estudo clínico que avaliou o potencial benefício, mas não teve a intenção de comprovar uma alegação, mas que ele é considerado uma evidência complementar, mas não determinante para a segurança, para determinar a segurança ou determinar um limite de segurança para aquele ingrediente. Pode passar, Luiz. Bom, então, até aqui foram, assim, mais ou menos o processo que a gente vem conduzindo. O volume de petições, como eu falei, né, aprovadas nesse tempo, né, nesses 25 anos do marco regulatório, ou mais, né, desde 99, ele é considerável, né? Então, tem desafios para identificar todas as petições de avaliação, os ingredientes, reavaliar essa documentação, e, em alguns casos, os dados não estão tão
como houve um aprimoramento nos critérios de avaliação de segurança, em petições mais antigas esses dados não estão tão acessíveis ou bem fundamentados. Então, esse processo está, né, levando um tempo, mas o que a gente espera é que no futuro, né, com essa consolidação do entendimento da aplicação dos artigos 839 para a divulgação da especificação, e agora com a divulgação do parecer público, né, principalmente os processos aprovados mais recentemente, depois do 839, que esse processo fique mais ágil para atualizar a IN de especificações. Nós temos aqui 2 casos específicos, né, que já foram identificados e levantados pelas próprias empresas em consultas, que são casos da IN 28 que precisarão ser rediscutidos, né? Um deles é o óleo de alho, né, que não necessariamente vai ser resolvido com a IN de especificações, porque necessita de uma revisão das condições de uso que estão na IN 28 para o óleo de alho, que são questões relativas à presença de alicina, que é o composto, a substância bioativa de interesse que é indicada na IN 28 para o óleo de alho, devido à instabilidade desse composto, né, e aos métodos utilizados para a obtenção de alho, que levam, né, alguns empresas já consultaram, que a alicina não estaria presente no óleo de alho, mas sim outros compostos do óleo de alho. Então, esse caso, a gente pretende discutir ele, abordar durante o processo, né, fazer um diálogo setorial específico, reunir dados para rediscutir quais são as substâncias bioativas de interesse para o óleo de alho, os parâmetros-chave, os métodos para quantificação e os limites de uso para, então, rever as condições de uso do óleo de alho na IN 28. Aqui lembrando que o óleo de alho foi incluído na IN 28 com fonte de alicina, com base nas informações que tinham, principalmente em processos de registro, e que indicavam, até com laudos, né, métodos, que o óleo de alho seria fonte de alicina. Durante o processo de elaboração da IN 28, né, da suplementos em 2018, durante a consulta pública, essa questão não foi levantada, né? Isso foi levantado posteriormente, então essa é uma questão que vai precisar ser discutida no momento específico. Pode passar, Lígia. Outra questão que foi levantada e indicada mais recentemente por meio de questionamentos de empresas em relação à lactulose também, a classificação da lactulose, a condição de uso da lactulose, que está incluída também, que foi incluída no início, na IN 28, como fonte de fibra. A lactulose é um sacarídeo, e hoje, pela definição de fibra alimentar da RDC 429, ele não se enquadra na definição de fibra alimentar. Então, é um disacarídeo que não é considerado fibra. Pela definição da 429, fibras alimentares são polímeros de carboidratos com 3 ou mais unidades monoméricas. Então, não inclui disacarídeos, né, que não são hidrolizados pelas enzimas endógenas do trato digestivo humano. Não é fibra também, de acordo com a definição do Códex, né, que a definição do Códex também inclui polímeros de carboidratos com 10 ou mais unidades monoméricas, e para aqueles que têm entre 3 e 9 unidades monoméricas, é a decisão da autoridade nacional. Então, mesmo a definição do Códex, né, a lactulose ela não se enquadra hoje na definição de fibra alimentar. Então, esse é outro caso que também vai ser abordado no momento específico, porque precisa rediscutir a classificação da lactulose dentro da IN 28, por ser um disacarídeo e não se enquadrar na definição de fibra hoje vigente, né, da 429. Pode passar. Então, essa IN de especificações, então, ela vai ser a instrução normativa da Anvisa, né, o normativo que estabelece e define as especificações dos novos ingredientes e constituintes autorizados. Então, o entendimento é que somente os novos ingredientes constituídos listados nessa IN estarão em conformidade com o artigo 8º da 243, né, que ele vai ser a norma que define essas especificações. À medida que os ingredientes forem sendo incluídos nessas INs, né, na IN de especificações e posteriormente na IN da lista de novos
alimentos e ingredientes que ainda não têm uma lista positiva, as resoluções de aprovações, né, das petições, elas serão revogadas, né? E essa minuta de N especificações, a intenção, então, é seguir o fluxo regulatório definido pelo sistema 3.8, que prevê a realização de consulta pública no primeiro trimestre de 2025. E a GGL tem a intenção de que essas atualizações sigam fluxos de atualização periódica depois, né? A inclusão, depois que um constituinte for incluído na IN 28, ele então vai ser incluído na IN especificações, seguindo todas essas etapas, mas a segunda e terceira etapas previstas para a elaboração dessa IN, elas serão realizadas como parte do tema 3.8. E as informações que hoje constam no Power BI, elas serão atualizadas para alinhar, então, com a IN de especificações. Eu acho que, assim, em termos gerais, eram essas. A gente queria, né, deixar o setor, até porque a gente tem recebido, via central de atendimento, perguntas de algumas empresas que estão sendo notificadas, que outras perguntando como é que está o processo. Então, a gente queria só aqui contextualizar, né, apontar os desafios que são de consolidar essas informações, e principalmente em relação à divulgação das especificações, quando a Anvisa pretende divulgar a especificação na IN para aqueles ingredientes que não têm especificação compendial. Obrigada, Ana, pela contextualização, apresentação. Eu vou abrir, né, para perguntas. A gente tem um tempinho antes do próximo diálogo, né? Então, quem tiver interesse em se manifestar, perguntar, enfim, peço que levantem as mãos. Eu gostaria de pedir encarecidamente que a gente se ativesse ao assunto, né, que trouxemos aqui no diálogo setorial, até para que a gente seja mais produtivo e que a gente consiga até efetivamente, né, atingir os nossos tempos aqui, tá bom? Então, a primeira que levantou a mão é a Luísa Zanata, por favor. Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela apresentação, Ana. Eu tenho duas perguntas, são rápidas. A primeira, você falou agora no final um pouquinho, Ana, sobre o fluxo de aprovação. E aí eu queria entender na parte prática, quando a gente tiver a aprovação desses novos ingredientes, especificamente para os suplementos, que vai ser essa primeira onda, o que vai ser publicado primeiro? Vai ser primeiro publicada a IN de especificações e depois a IN 28 vai ser atualizada? Vai ser uma atualização concomitante? Vai ser publicado tanto a IN de especificação quanto a atualização da IN 28? Fiquei nessa dúvida. E eu também queria entender um pouquinho sobre essa questão de divulgar a especificação de referência que foi mencionada durante o processo de aprovação. Você mencionou que o artigo 19 da 839, desculpa, ele menciona que você precisa, né, se tiver uma especificação pública, você menciona no processo de avaliação de novos ingredientes. E que daí nessa publicação da IN, vocês vão referenciar essa especificação pública que foi utilizada durante o processo. Só que lá na 243 fala que os ingredientes que estão na lista, né, positiva, eles devem atender a pelo menos uma das especificações de referência. E aí eu pergunto a respeito desses ingredientes, porque assim, se tem uma especificação pública, é algo que já está corriqueiro, só talvez não esteja na lista positiva de suplementos, mas já seja utilizado em outros produtos, em outros alimentos, e tenha mais de uma especificação de referência, só que no processo de aprovação só mencionou uma, porque na 839 fala que você tem que apresentar pelo menos uma especificação de referência. E hoje, atualmente, a gente tem ingredientes que estão na IN 28 e que tem mais de uma aprovação de referência. E aí eu queria entender, assim, nesses casos, quando você tiver mais de uma especificação de referência, que durante o processo de produção só foi mencionado uma única, mas tem outras, o que vai valer? Vai valer o que está na IN de especificação ou vai valer o que está na 243 com as outras? Porque hoje a gente entende que o que tem no Power BI é algo orientativo, mas se você atender outra especificação
daquele mesmo constituinte, com o mesmo caso, você pode utilizar mesmo que não esteja citado no Power BI. Então, são esses 2 esclarecimentos que eu queria. Obrigada. Obrigada, Fica ali, Luísa. Você quer que eu inicie a resposta, Ana? Depois você complementa? Pode ser, pode ser. Então, a 243, ela fala o que pode ser aceito em termos de especificação. Então, assim, ali você tem uma lista, mas a 839, ela vinculou o que é verdade, né, e que já deveria ser anteriormente, vinculou a avaliação e a aprovação a uma especificação. Então, na verdade, é uma soma de critérios. Então, primeiro você ou ela está naquela lista de referência, você indica da lista de referência, ou ela é uma especificação proprietária, e daí eu queria esclarecer o que é uma especificação que vai vir o proprietário da especificação, não é obrigatoriamente aquele que está fazendo a fabricação do produto, mas é o que é, eu posso ter um dono de uma marca e que ele vai estar fabricando em diversas fábricas diferentes, mas ele que detém a, a especificação do produto, como fazer o produto, e dela ele encomenda para diferentes e licencia diferentes empresas para fazer o produto dele, né? Mas a especificação vai estar relacionada a esse, o proprietário, e que é geralmente o que vem o estudo geralmente vem no nome desse, não daquele fabricante específico. E a outra questão, então, um é o compêndio, e daí vai estar identificado o compêndio, por isso que nós estamos colocando que agora, daqui para frente, vai vir o que está na avaliação, porque a avaliação ela está ligada a uma especificação, e daí depois disso, você sempre tem a questão da equivalência da especificação. Então, vai sair dito lá qual é a especificação que é aprovada, e daí depois disso, se você tem uma outra especificação que ela é compatível com aquela avaliação num outro compêndio, a gente vai pegar e vai incluir o outro compêndio também, tá? Eu não sei se eu consegui te responder. Eu queria aproveitar, já que eu estou falando, e falar mais 2 coisas. Eu queria que vocês atentassem muito a essa questão de ler a caixa e dar resposta para a gente. Porque a partir de agora para frente, no momento que o técnico submeter o parecer público e a gente aprovar o parecer público, ele vai automaticamente ser disponibilizado. Tá? Então, o que acontece? Passou o tempo, não respondeu no tempo hábil, foi lá, entrou na caixa e deu como leitura, e na verdade não era a pessoa que deveria ter lido e passou batido, o parecer vai ser tornado público. Então, assim, para vocês prestarem atenção em ler em ler as comunicações, né? E, inclusive, assim, eu acho que nós temos que promover na Anvisa uma mesma discussão que já tem na Justiça, né? Que depois de um determinado prazo, se a pessoa não entra na caixa pública, é dado como lido, né? Ô, gente, fecha para nós o microfone, por favor. Então, assim, porque essa questão de não ler a notificação, ela é um problema. Então, ficar atento a isso, porque outra pessoa pode entrar, ler e indevidamente depois ser liberada alguma coisa que não pode ser liberada. Então, assim, cuidem melhor dessa questão. A outra coisa, eu não sei, Luísa, se eu te respondi tudo, porque eu me enrolei, falei de muitas coisas, então você pode repetir para mim? Faltou a questão da parte prática, né? Quando que vai ser o fluxo de aprovação? A parte prática é assim, porque a hora que a gente instrui o processo para entrar em atualização periódica, nesse primeiro momento a gente vai encaminhar isso via CP. O passivo está indo via CP, porque é a oportunidade que você tem de fazer a discussão, de corrigir
alguma questão, algum equívoco e tal. Para frente, lembra que vai ser incluído tanto nas ienes das listas específicas, como na iene de especificação, vai ser incluído aquilo que consta no parecer público e que supostamente já vai estar aprovado, porque antes de ter o parecer público não vai ser incluído. E daí, aquilo que está no parecer público, a hora que a gente instrui para mudar as duas IN, tanto a IN da lista quanto a IN de especificação. Então, a gente pode ter 3, 4, 5 INs, né, sendo mudadas em função do mesmo parecer, se for um ingrediente que é para diversas coisas diferentes. Eu queria assim, esclarecer também alguma questão em relação, por exemplo, eu fui lá e validei no meu laboratório uma metodologia de análise. Isso não é proprietário, eu tenho um outro método de referência, eu tenho material de referência para validar método, qualquer um pode aplicar esse método, então aquilo não é proprietário, eu fiz a minha obrigação. Eu validei in-house um método para analisar aquele parâmetro, tá? Tem uma outra questão também que é importante. Então, por isso que a gente colocou ali o nosso entendimento. Tem que ser um método que eu não posso outra pessoa não pode reproduzir. É uma sequência de DNA que só eu sei dessa sequência de DNA. Então, uma outra pessoa não sabe qual é o pedaço que vai pegar para fazer análise, né? Então, isso é um método proprietário. Ninguém mais pode reproduzir isso, tá? Se não souber, se não for a pessoa que desenvolveu. A outra questão que eu também queria comentar é em relação das vírgulas que tem no coisa. Eu tenho que ter feito estudo, não sei o quê, ter feito relatório, ter feito não sei o quê. Eu pegar e juntar um monte de estudos e fazer um relatório técnico é o requisito mínimo que eu tenho para aprovar o produto, né? Não é uma coisa que torna um ingrediente propriedade minha, a especificação da minha propriedade, tá? É um requisito mínimo que você precisa para aprovar o produto. Eu acho que eu falei o que eu tinha. Agora, eu espero que eu tenha te respondido, Luísa. Olha, eu continuo com dúvida na questão dos compêndios, se eu tiver depois um Luísa, outro, só fiquei com essa dúvida, tá? Quando vamos vai ser. Vamos Mas eu tentar vou deixar a fila fechar, andar aí, tá bom? concluir, só para ficar a questão do fluxo, né? Obviamente, nós estamos no momento de implementação, mas como a Lígia explicou, quando tiver rodando todas as, como atualização periódica, a ideia é que haja concomitantemente as atualizações, tanto de listas quanto de especificação. Então, esse é o projeto, digamos assim, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E a questão, né, e é um desafio, como a Ana apresentou e Lígia colocou, né, como nós estamos tentando operacionalizar, obviamente que é um desafio quando a questão de qualquer uma das referências poderiam ser atendidas e nós estamos especificando mais. Tanto é que na apresentação da Ana, ela colocou que os processos que forem aprovados até 2024 deve atender a pelo menos uma das listas, né? E isso vai ser desta forma colocada na IN. Agora, se a gente identificou que há essa especificação, digamos assim, clara, nós vamos colocar, mas nós estamos encorajando as empresas a dizerem, olha, eu também uso a tal, ou para este ingrediente assim, tácito e, digamos assim, histórico de que as empresas usam tal. Então, é o momento da consulta pública que nós estamos encorajando as empresas que estão se utilizando desses processos a dizer isso, né? A realmente apresentar a informação na consulta pública, tá bom? Daniela? Olá, boa tarde, Patrícia, Ana, Lígia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fiquei com essa questão que a Luísa levantou da farmacopeia, eu também ia falar, mas entendi que se for, porque assim, eu acho que o texto, tanto da 243 quanto da 839, ele dá margem a gente entender que sim, se eu atendo alguma farmacopeia, mesmo que ela não esteja explicitamente
listada, eu poderia usar o ingrediente. Então, não sei se valeria a pena revisitar um pouco o jeito que o texto está na legislação, porque não é assim que dá a entender o texto. E aí, ainda na questão de texto, eu fiquei com uma grande dúvida. A resolução 839, no artigo 7º, inciso 4, ela deixa claro que a descrição da especificação do novo alimento, ela vai ser divulgada, né, ela não é sigilosa, quando a análise da Anvisa tiver sido baseada em dados, provas científicas ou estudos públicos. Então, a gente estava com um entendimento que era o seguinte, mesmo que seja uma especificação proprietária, se o seu estudo, se é tudo público, ela seria divulgada, porque é meio que está escrito aqui, assim, né? Você faz o caminho contrário, ou seja, se os estudos, se os dados, as provas não forem públicas, daí sim eu poderia pleitear uma alegação de especificação proprietária, ou alguma coisa assim. O que eu entendi agora pela essa colocação é que isso mudou um pouquinho, quer dizer, agora a especificação ela é considerada proprietária, ou eu vou ter uma exclusividade, né, entre aspas, de aprovação, se o estudo, vamos imaginar, um estudo toxicológico subcrônico 90 dias, que é fundamental para levar uma aprovação de um novo ingrediente. Se eu fiz esse estudo com o meu próprio ingrediente, uma especificação minha, que não é publicada em compêndios, e mesmo esse dado sendo público, e eu entendo público como publicado em revistas e acesso público, ela vai ser uma aprovação exclusiva. E o que está escrito no 839 é que quando os dados são públicos, então publicado numa revista científica, não teria descrição da especificação. Então, assim, eu não sei se eu que estou confundindo aqui, mas não parece que o que está descrito no 839 é exatamente do que vai ser feito. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Porque, então, assim, até hoje, então, se eu tenho um dado público, mas feito com a minha especificação, isso vai ser proprietário, apesar de ser público. Não sei se ficou claro. Ficou, Daniela. Sim, o que acontece? Eu não sei, você participou ativamente dessa discussão, você lembra que essa questão a gente colocou por conta que, a princípio, nós gostaríamos de fazer que nem a União Europeia e colocar um prazo, né, que ficasse por X tempo como proprietário para alguém e que depois isso fosse disponibilizado. E daí, com a discussão jurídica interna, nós chegamos à conclusão que nós não temos a capacidade, me fugiu a palavra, a competência para estabelecer isso, né? Então, essa foi a saída que a gente encontrou neste caso. Então, por exemplo, só que daí você tem um ingrediente, ainda mais agora em função da próxima fala, a gente tem um ingrediente que ele está aprovado lá na União Europeia, e ele está aprovado com um prazo de 5 anos lá. E daí está público, porque a avaliação foi pública. E daí a gente não dá conta desse caso, entendeu? Então, nesse primeiro momento, a gente selecionou aqueles que ou são coisas muito específicas, que está relacionado à metodologia, como o probiótico, que eu dei a ideia, que você, para identificar ele, você precisa caracterizar aquela linhagem corretamente, muitas vezes não é todo mundo que tem isso, ou então, nos estudos que foram feitos com todo o ingrediente, a gente colocou isso como proprietário, mas está indo para consulta pública. Vocês podem questionar nesse meio do caminho se esse nosso entendimento não está correto, que não atende a 839, tá? Isso foi eu uma acho que é uma questão... proposta... Tá. Essa Desculpa, foi... Lídia. Não, isso... Desculpa eu. Essa foi uma questão que a gente colocou na norma para dar conta daquela questão do prazo, que a gente não pôde fazer, e daí tem essa situação. Nós temos diversos ingredientes que eles estão públicos, eles estão aprovados na União Europeia, publicados, mas, na verdade, a própria União Europeia deu esse direito,
né? E daí, no futuro, a gente tem que pensar qual vai ser a porta de saída para isso se tornar público. Então, uma das portas de saída pode ser a questão da equivalência da especificação quando chegar no momento que aquele que já não tiver mais o nome da União Europeia, o nome da empresa na norma da União Europeia, entendeu? Que daí eu estou aqui divagando, tá? Que A minha preocupação é a gente ter um texto legal que não está exatamente refletindo o entendimento da agência, é isso. E outro ponto, quando você fala em EFSA, aí a gente podia divagar muito, porque o EFSA, inclusive, a gente está adotando o EFSA como um compêndio, né? Então, se eu atendo o EFSA, qualquer concorrente que atenda a uma especificação proprietária do EFSA, pela redação da 243, ele teria direito a vender esse ingrediente também. Mas eu não vou entrar agora nesse ponto, depois a gente pode discutir no momento da consulta pública, ou eu mando um SEI para vocês com algumas viagens Daniela. aqui minhas, tá bom? Daniela, vamos aproveitar Obrigada. o momento de consulta pública, né? Eu vejo assim, como o que foi apresentado aqui foram, digamos assim, os racionais entendidos a partir dos processos que nós temos, a partir da norma que temos, né, estabelecida, e das condições que nós sabemos, né, que estamos. Pode. Eu acho que isso, o que vocês trouxeram hoje, de que vai ser proprietário aquilo que eu fiz, que o fornecedor fez o próprio estudo, fez um toxicológico com a especificação proprietária dele, isso eu acho que era um anseio da indústria até de ingredientes, eu acho que, mas não é exatamente o que está escrito na 839. É só Então, Daniela, mas se a gente então, a gente consolida precisa, essa talvez, ideia, ajustar. a 839, ela é passível de fazer ajustes nela também, Ajustes, entendeu? Eu isso, acho que assim, também na 243, acho que vai precisar isso, um ajustezinho. vai precisar. Eu acho que durante a CP a gente escute, porque assim, a gente identifica problema a hora que a gente começa a trabalhar Aplicar. com ele, É aplicar. isso mesmo. Então, na realidade, agora, nesse momento, a gente identificou um monte de questão, né? E Sim. daí a gente deu um entendimento e até o entendimento mais conservador possível em relação a essas questões, né? Então, e agora está o momento da discussão, tá? Perfeito. Vamos para Bom, acho que frente. a Lígia Obrigada, viu, trouxe gente? essa questão, e assim, né, foi levantado tanto pela Luísa como por você, dessas possíveis inconsistências, né, normativas, e como a Lígia colocou, só que, enfatizando, que a gente entende que a consulta pública vai ser esse momento, mas deixando claro e aproveitando até o gancho que, para aqueles que nós não conseguirmos o consenso, como a Ana colocou, elas não vão estar nesse momento na instrução normativa. Até isso é um ponto que precisa estar claro para todos, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Anderson. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, obrigado, né, pela exposição, pela atualização que vocês nos proporcionaram aqui. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. A minha dúvida de momento, dentro do que vocês colocaram, primeiro, essa questão que você falou agora por último, Patrícia, do impasse, né, do que não vai ser publicado porque ainda tá em discussão. Qual que seria o procedimento, se de fato vai ser algo tratado só em GGALIS, se vai caber recurso administrativo, se em algum momento subiria para GGREC, de qual. Acho que uma segunda dúvida, meio observação aqui em relação a essa questão da dificuldade da caixa postal, dos casos não lidos que vocês estão mandando AR. Acho que está muito em linha com o meu comentário do que a gente discutiu no auditório, né, de eventualmente ter que fazer um chamamento público e tal. Eu não sei se isso está no radar, mas porque assim, eu acho que tem muita petição, considerando um legado desde 99, né, de gente que submeteu, que as empresas talvez nunca nem tenham se cadastrado no Solicita, porque foram empresas que peticionaram num passado muito distante, que já mudaram razão social, foram incorporadas, foram vendidas. Eu não sei o quanto que isso está no radar. A gente recebeu um caso assim, tá? Que por sorte do destino, a empresa que vendeu
ainda, né, tinha uma presença no local onde o AR foi recebido para ser informada e conseguir responder em tempo, mas acho que isso é exceção. Então, eu volto a fazer a pergunta sobre, né, se vai ter algum chamamento público, alguma transparência de quais são esses casos, para eventualmente não ficar num limbo. Eu tenho uma certa dúvida aqui também sobre a questão de como é que está sendo tratado. Eu entendo que para o que tinha RE nas aprovações no marco anterior, a questão de divulgar as informações, parecer público, especificações, é mais uma oportunidade de abrir mercado, mas eventualmente as empresas não estão impedidas de comercializar, mas dentro da lógica da 839, quem está eventualmente até concordando com o parecer público, ele ainda teria que esperar a IN de lista positiva para comercializar, e se eu estou entendendo bem, tem um descompasso grande, porque a gente não tem mais RE dando publicidade, né, dessa informação, e tem empresas com essa dúvida, assim, nossa, eu recebi uma aprovação, eu sei que está aprovado, eu concordo com o parecer público, ele não está divulgado, eu não estou em IN, então tem essa dúvida, tá? Isso a gente está vendo no dia a dia, embora sejam poucos casos. E assim, eu fiquei com uma dúvida também sobre esses pontos que vocês mencionaram, por exemplo, de o método não ser um método analítico proprietário, porque no final das contas ele pode ser reproduzido, ou ter uma questão do processo produtivo não ser inovador. E assim, de onde a gente está tirando essa discussão para caracterizar essas coisas, tá? Porque eu acho que tem uma questão de não ser inovador do ponto de vista de não ser um processo produtivo protegido por uma patente, algo que nunca foi uma obrigação também de, eventualmente, alguém de informar isso, embora pudesse ser uma observação, mas eu acho que tem uma questão de, muitas das vezes, o processo ser inovador, não sob uma ótica de patentes, de requisitos de patentes, mas ser algo que é um know-how da empresa, um passo a passo da empresa, que tem um pulo do gato que não é tão óbvio, ele poderia ser reproduzível, e vocês, na posição de regulador, recebendo essa informação pela obrigação que vocês têm, vocês olham e falam assim, isso aqui não tem nenhum pulo do gato, isso não é inovador. Mas daí a você deduzir que é reproduzível, sendo que é algo que não está no domínio público, é um salto, tá? Então eu estou fazendo também essa advertência de que, assim, talvez a gente esteja confundindo um pouco os conceitos, porque inovação sob uma lógica de patente é uma análise, inovação do ponto de vista de segredos industriais e o que a empresa desenvolveu de know-how e não é público é uma outra coisa, e a gente fazer esses atalhos para dizer que não é inovador pode ser algo perigoso. Eventualmente a gente corre o risco de divulgar algo que a empresa considera que é segredo. Mas acho que eram minhas observações e perguntas. Obrigado. Obrigada, Anderson. Só um minutinho, Lígia. Primeiro, com relação a esse último ponto, vou colocar o último na frente, né? Nós estamos no processo, né? E, obviamente, assim, as empresas que receberam as notificações estão recebendo os ARs, estão, de alguma forma, dialogando, digamos assim. Obviamente que vai ter situações que a gente vai ter que, de repente, até fazer reuniões específicas, né? Até que esse fluxo esteja o mais natural, digamos assim, tanto para o setor produtivo quanto para nós, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa ficar. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos, algumas situações muito, acredito que assim, para a gente ilustrar situações que estão ocorrendo dentro da possibilidade da maior transparência possível, trazendo algumas situações e levantando para discussão, reflexão, discussão, tá? Então, esse é um primeiro ponto, que aí eu passei à frente, né? Tá. Com relação a chamamento público, então, assim, quando me passaram esses dados, eu confesso que eu fiquei, em vista de todas as discussões que tivemos em auditório e né, da sensibilidade desse processo, confesso que eu fiquei até muito surpresa para o lado positivo, né, em que poucas empresas não leram, né, nós temos 11 notificações sem leitura. Então, assim, do universo de tudo que nós vamos colocar nessa instrução normativa, é um universo pequeno.
E a gente está, assim, estamos pensando, sim, em como, né, fazer essa localização, digamos assim, com chamamento público ou não, e depois a gente pode até, enfim, abrir para, né, se tivermos tempo para, se vocês tiverem sugestões, mas estamos nesse momento avaliando como seria. Mas o fato é que essas, de novo, que não foram identificadas, nós não vamos colocar na instrução normativa. Então, é um ponto. E outro ponto, aproveitando o gancho, as REs que foram concedidas até agora, se já foram todas concedidas, inclusive desses processos que nós estamos fazendo a notificação, porque é de um legado, de um passivo, né? As empresas estão podendo comercializar igualmente, como já comercializaram e continuam comercializando. O fato é que, a partir do momento que nós incluirmos na instrução normativa de especificações, uma especificação que contempla aquela ou aquelas empresas, enfim, a gente entende que a RE pode ser revogada, porque ela está aprovada por lista positiva, tanto em IN quanto na instrução de especificação, tá? Do que você falou, eu acho que eu contemplei quase tudo, e aí eu abro a fala para a Lígia, para se ela quiser complementar, ou depois voltar se faltou alguma coisa. Não, Acho que ficou duas só a questão do coisas. impasse, tá? Não, Tá. perdão, quer complementar, Tá, Patrícia? só com relação ao impasse, nós estamos neste momento com os impasses, né? Então, assim, novamente a Ana colocou para aqueles que tiverem impasse, e aproveitando também, assim, contrária à divulgação, foram 10 notificações, mas não são 10 notificações, foram 4 empresas ou associações, enfim. Então, é uma minoria que discordou do que nós encaminhamos como sugestão. Então, novamente, uma surpresa ótima para a gente, né? Mostrando que o nosso processo está bastante consistente e coerente com a maior parte das situações em que nós discutimos durante todo esse processo regulatório. E aí, a questão de instâncias, né, enfim, de recurso, etc., nós ainda não estabelecemos esse fluxo, Anderson, mas a gente entende que tem que ter contraditório, tá? Lígia, pode falar. Então, o que eu queria falar é os outros, que eu acho que é os outros 2 pontos, e agora que eu acho que eu entendi o que a Luísa queria falar. O que está sendo aprovado agora, a gente já está colocando os pareceres públicos e eles já entraram no processo de atualização periódica. Então, as coisas que tem lista, elas já estão indo para a lista para serem incorporadas, independente de estar especificação publicada nesse momento, né? Porque igual vai ficar que nem os antigos, está lá no BI dizendo que e vai ficar desse tamanho. Então, a publicação da norma de especificação não está atrasando a incorporação nas listas, né? O que está atrasando são os eventuais procedimentos burocráticos. Agora, final de ano, a DICOL tem menos DICOL, mas não uma coisa independe da outra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que também faltou responder, eu queria falar da questão do processo inovador. Quando a gente fala em processo inovador, porque o que a gente publica é uma síntese, não é nada, não tem nada de processo ali. E isso foi colocado como uma questão de perigo, de insegurança, de como que eu vou publicar alguma coisa se eu não conheço o processo completo para uma outra empresa fazer. E daí o que a Ana colocou, e que daí entra essa questão do processo inovador, se o processo que ele é utilizado não é uma coisa que vai me aumentar a biodisponibilidade daquele ingrediente. Por exemplo, se eu usar a nanotecnologia, eu vou aumentar a biodisponibilidade. Aquela avaliação que eu fiz para o ingrediente convencional não vale para aquele novo. Então, por isso que, inclusive, o processo inovador, ele entra dentro
dessa classificação de novo, porque eu estou mudando a característica do ingrediente. Então, condições de processamento, se vai uma temperatura mais, uma temperatura menos, isso aí não é inovador, né? São processos convencionais de extração, né? De aplicação de temperatura, de utilizar um spray dry para fazer ser virar pó e coisas desse tipo. Então, não é inseguro porque não é inovador. Não tem nada a ver com a questão da patente, nós não vamos divulgar o processo detalhado. Então, assim, dentre os processos que nós avaliamos, não tem nenhum que a gente pudesse identificar e dizer assim, olha, esse processo aqui, se o cara mudar um pouquinho os parâmetros do processo, vai tornar esse alimento inseguro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembrando que na área de alimentos eu tenho que ter todos os ingredientes e coadjuvantes que eu utilizo no processo aprovados. Né? Então, e a maior parte deles eu tenho limite máximo estabelecido. Então, foi no sentido de dizer assim, olha, pelo fato de colocar um processo simplificado, do ponto de vista da Anvisa, naquilo que nós avaliamos, nós não identificamos que isso pudesse trazer um risco adicional, porque isso foi um dos argumentos que veio, olha, o processo está tão simplificado que vai dar risco na hora de produzir. Não, não vai, porque os parâmetros-chave importantes, eles estão ali descritos, né? E se for um processo inovador, ele vai ter que entrar com uma nova avaliação, né? Se mudar a característica de ser um processo inovador, ele vai ter que entrar com uma nova avaliação, e os aditivos e coadjuvantes que eu utilizo, eles estão aprovados. É nesse sentido, tá, Anderson? Foi em cima da manifestação recebida. Ficou faltando alguma coisa? Acredito que não, acho Lígia. que é isso. Qualquer coisa, eu faço um follow-up aí depois com vocês também, para não monopolizar aqui. Muito obrigada, Obrigado. Anderson, Lígia. Andrés? Para me ouvir? Sim. Minha pergunta é sobre o que seriam esses outros constituintes a que vocês se referem no documento de base, né? Porque ao longo do documento, vocês falam que nem tudo que está nas listas positivas, né, como a lista positiva de suplemento, é um novo alimento ou um novo ingrediente, né? E esses outros constituintes também deveriam ser abordados nessa norma de especificações. No final do documento, vocês citam como esses constituintes os óleos e gorduras, produtos lácteos e produtos apícolas, os aprovados em suplementos, né, nesse primeiro momento, que são categorias que realmente possuem requisitos específicos, né, de composição e de qualidade. Então, eu queria saber, né, se esses outros constituintes a que vocês se referem se restringem apenas aos constituintes que se enquadrem nessas categorias de produto, né, óleos, produtos lácteos e produtos apícolas, nesse primeiro momento, e vocês também mencionam esses outros ingredientes no caso de infantis e interais. Só que infantis e interais não têm lista positiva de macronutrientes, né, como uma lista positiva de lipídios ou de proteínas. Então, eu queria saber, no escopo dessas duas normas, quais seriam esses outros compostos, né, outros compostos que não são novos e que também estariam nessa norma de especificações. Obrigado. Obrigada, Ana. Vou passar para o Andrés, vou passar para a Ana, universitária, responder quais outros, se tem outros. Então, a gente deixou esse outro constituintes em geral, de forma geral, porque essas listas, né, como está mencionado no documento, elas incluem novos ingredientes que entram na definição de novos, mas tem alguns casos que, por exemplo, óleos vegetais, né, que eles não necessariamente são novos ingredientes, mas eles estão na lista positiva de algumas categorias, porque o regulamento ele exige que para entrar na lista tem que passar por uma petição de avaliação. Então, assim, a intenção ali não foi fechar apenas naqueles constituintes. Os novos alimentos, novos ingredientes aprovados para os alimentos em geral, que abrange tanto suplementos quanto outras categorias, como fórmulas infantis, e outros constituintes também que podem estar
listas, né? Não, a intenção não foi fechar, é indicar que essas listas podem ter tanto os novos ingredientes quanto outros constituintes que não são novos, mas que eles estarão abarcados na IN de especificações. Se eles estão na lista positiva de suplementos ou na lista de alimentos infantis, que ainda vai sair, né, com a CPM 1243, eles estarão também contemplados na IN de especificações. Não sei se esclareceu. Obrigada, Ana. Geórgia? Boa tarde. Queria agradecer a Ana Cláudia pela apresentação, muito bom, muito claro. Boa tarde, Lígia, Patrícia. Eu gostaria só de reforçar um ponto em relação ao esclarecimento, inclusive nessa última fala da Lígia, acho que esclarecer um pouco, tá? Mas talvez haja uma necessidade aí de incluir uma definição, né, na norma, sobre o que é tratado como dados, provas científicas, estudos públicos, né? Se você tem como comprovação de segurança um estudo que é utilizado, ele é público porque ele foi publicado, ele está num periódico, né, indexado. Porém, ele foi conduzido com um constituinte, um ingrediente que tem como processo fabril um processo inovador. E esse constituinte não está em nenhum compêndio, né? Hoje ele está como proprietário da empresa, né? Então, fica um pouco, vamos dizer, uma necessidade aí de esclarecimento sobre o que eu considero proprietário, né? O que é inovador de fato, né? A Lígia até comentou sobre o processo que é usualmente utilizado na indústria de alimentos, mas por vezes mesmo havendo, né, o conhecimento dos processos, aquele processo, aquela combinação de etapas, né, de operações, de ações, operações unitárias aí, inclusive gerou uma patente do processo, né? Então, essa é uma dúvida que na 839, né, conforme já foi falado aí por alguns, né, tanto no artigo 7 como no 9º, a gente não vê de uma forma muito clara essa definição, né, apenas que é usado o termo estudos públicos, né, provas científicas. E um outro ponto que eu queria trazer, é só confirmar mesmo, né, a Ana Cláudia citou que está sendo levantado todos os novos ingredientes e alimentos que foram aprovados, se eu entendi correto, desde 99, né? Desde lá da época ainda da CTCAF e tal. Então, assim, aqueles que foram aprovados dentro de um requerimento regulatório bem distinto da 839, por exemplo, em 2010, né? Eles estão sendo avaliados nesse momento para inclusão nessa lista? Eu fiquei um pouco com essa dúvida. Principalmente no aspecto que os requerimentos são muito distintos. Você até citou isso, né, Ana? Você falou até uma certa dificuldade de obter aí as informações e de ter o original, né, do que foi avaliado. Como é que fica essas situações, né? Porque eles não foi demonstrado a eficácia ou mesmo na questão da segurança de acordo com os requerimentos atuais, né? Então, Jorge, esse é um dos desafios, como eu apontei, né? Mas a intenção é alinhar com o marco regulatório, né? Na medida do possível, até porque esses constituintes, novos ingredientes, estão autorizados para uso, já estão em alguma lista, né? Muitos deles na lista de suplementos. A gente precisa divulgar uma especificação, indicar qual é a especificação, né? Se vai ser proprietário, se vai divulgar, ou se é compêndio. E por mais que tenha sido aprovado, a intenção agora é trazer e alinhar, aperfeiçoar e trazer para o novo, dentro do novo marco regulatório, né? Esse é um desafio, mas assim, para a gente conseguir consolidar essas informações, colocando tudo dentro do instrumento normativo, a gente precisa tentar, na medida do possível, trazer para dentro desse novo entendimento. Caso contrário, a gente ia ter que pedir para as empresas entrar com novas petições para tudo, e não é a intenção, né? Não é a intenção. Não, é porque nós temos situações, né, onde foram aprovados,
foi emitido na época um ofício, mas não está na lista, né? Não está na lista Ô, de suplementos, Jorge, não. o que foi, tem coisa que está por ofício que a gente não consegue nem resgatar o documento para chegar na especificação, isso não tem jeito. Então, assim, esse aí vai ter que entrar com o novo processo. Então, por exemplo, agora que a gente está recebendo o SAT, até a Rebeca me lembrou, porque nós tiramos espirulina do BI justamente porque a gente foi atrás e notificou o peticionante da época para ele trazer informações, porque a gente não tem um mínimo de informação para avaliar isso, para entender e ver a especificação. Então, alguns casos desse de processo antigo não vai ter jeito de entrar na lista. A gente fez o máximo que conseguiu, né? Então, assim, mas vai ficar uma minoria, até acredito, de casos que não vai dar jeito, então esses aí vão ter que ser feitos de uma outra forma, porque a gente não conseguiu chegar nos documentos, né? Tem uma diferença daquelas coisas daquela época para hoje, que era tudo papel e Isso, não papel. não tem mais É. onde chegar, conseguir voltar nisso, né? Isso. Então, Não, perfeito. Gente. Isso é uma preocupação. Sim, Patrícia. Georgia, nós temos, assim, em tese, a gente teria que ter um intervalo agora já para o próximo diálogo. Então, só, enfim, primeiro tranquilizando, né, que assim, nós estamos trazendo aqui o trabalho, né, a maior transparência possível do trabalho, como foi executado, o racional de como foi montada, né, essa instrução normativa, e que a gente pretende ter aí uma consulta pública no primeiro trimestre de 2025. Então, assim, e aí vamos separar que é o seguinte, tem esses casos, né, pontuais de que não encontramos e tal, e a gente vai ter que tratar caso a caso. A gente tem, e é minoria, ainda bem, né, não é a maioria. Nós temos situações em que foram identificados compêndios, então, assim, os processos, né, eles dão continuidade, por isso a gente não fez as notificações com as empresas, né, e tem o caso que as empresas foram notificadas e, de novo, coloco com esperança que foi a minoria que não foi encontrada ou apresentou discordância. Então, assim, a gente está num processo de aprendizado, né, contínuo, mas com o maior diálogo e transparência possível, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a enxergar, digamos assim, ou apresentar soluções, né? Ou sugestões de solução. E aí, assim, lógico que aqui é o momento da gente levantar essas problemáticas para que, como vocês estão colocando, isso seja mais apresentado, digamos assim, de forma mais consistente na consulta pública, tá? Eu vou finalizar com Isis, Ana e Deilson, para a gente depois ter, enfim, o tempo para o próximo diálogo, tá bom? Isis? Obrigada, Patrícia, pela palavra, obrigada, Anvisa, pelo evento, pelo diálogo. Talvez eu me repita um pouco com relação a Luísa e a Daniela, mas é porque ainda não ficou claro para mim, tá? Ingredientes que têm aquelas especificações nas opiniões da EFSA, né? Então elas estão ali publicizadas, mas ainda estão dentro do prazo de exclusividade de 5 anos lá na Europa. Ele pode ser fabricado e comercializado por outros fabricantes aqui no Brasil seguindo essas especificações ou não. Seria o caso de entrar com outra petição, se não for autorizado, né? E também queria deixar destacado aqui que, não sei se vocês receberam mais de uma pergunta, né? Mas uma das perguntas a respeito da espirulina, né? Que era um concentrado da alga espirulina, veio aqui do escritório mesmo, porque a gente ficou intrigado com a saída do painel, a gente achou que tinha sido esse o caso, né? De não ter conseguido recuperar o processo. E então ficou bastante claro, obrigada por já ter falado sobre isso. Mas também observamos, por exemplo, hoje mesmo observei a saída de alguns fabricantes
nas especificações aprovadas para alguns ingredientes. Por exemplo, a acerola em pó, a gente tinha 3 fabricantes com especificações aprovadas no passado, e aí hoje eu fui dar uma olhadinha para um projeto e só estamos com um fabricante. Isso foi porque já foi feita aquela questão de uma especificação que atende a todas as acerolas em pó. O que aconteceu nesses casos? Como é muito específico, vou passar para as universitárias. Então, precisaria saber o caso específico, porque a gente ainda não mexeu no BI, porque a gente vai atualizar o BI depois da consolidar alinhando com o que vier da consulta pública. Então, precisaria, nesse caso, saber, porque, em princípio, a gente não tem essa informação de que houve alteração no BI. Se houve alguma, a gente vai ter que pesquisar, mas eu não tenho... A gente não mudou. Não mudou. A gente manda um site para vocês. Ah, tá. Então, eu só queria comentar na questão que você falou da EFSA, né, de avaliação. Em alguns casos, né, tem casos que a gente está avaliando, por exemplo, tem ingredientes que têm uma avaliação EFSA, que tem uma especificação, né, publicada na União Europeia, mas o processo de produção, por exemplo, pode envolver o uso de um ingrediente OGM no processo de fermentação. Então, é um processo muito específico que esses dados não estão públicos no relatório da EFSA. Então, tem casos que, né, como esse, que pode ser indicado em especificação proprietária, porque o ingrediente envolve um uso de um ingrediente OGM e tal. Então, existem casos que que pode ter na EFSA e vai ser indicada a especificação proprietária em alguns casos. Tá? Pode ter esse caso, sim. Mas isso vai ser indicado no Power BI também? Então, a intenção é atualizar o Power BI de acordo com o que a gente... Porque, como a Patrícia colocou, a gente está consolidando o entendimento, compartilhando na aplicação de como indicar essas especificações, né? Então, a gente está oportunizando as empresas que a gente tem a intenção de divulgar, de ter o contraditório, como a Patrícia colocou, para a gente reavaliar, e aquilo que vai na consulta pública, o que receber de contribuição, a gente vai rever até na questão da interpretação da aplicação desses artigos, né? Isso aí, até uma dúvida na questão da interpretação desses artigos foi que a gente queria entender se quando a especificação for pública, né, e que ela puder ser reproduzida, isso está vinculado também à reprodução do processo produtivo, e isso vai ser possível pelo processo produtivo público que será disponibilizado, conforme a Lígia falou, que o que foi colocado lá não traz preocupações de segurança a respeito de pequenas alterações em parâmetros de temperatura, tempo, por exemplo. Se chegar naqueles mesmos parâmetros-chave, isso. Esse é o ponto, né? Então, assim, tem que chegar nesse mesmo parâmetro-chave, e esses parâmetros-chave eu vou poder medir com uma metodologia que está disponível, né? Porque daí tem momento que não vai dar, tá? Tá bom, obrigada, Lígia. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Lígia, Ana Cláudia. Isis, já colocaram aqui no chat que tem 3 fabricantes de acerola em pó, então, enfim, pode só ter sido alguma situação específica. Antes do SAT, dá uma olhadinha, Isis. Ana Luísa, por favor. Boa tarde. Agradecer a apresentação da Ana Cláudia, os esclarecimentos. É uma dúvida bem pontual, até vou tomar pouco tempo aqui, que já estamos passando do horário. Em relação ao artigo 20 da 389, né, é colocado que quando não houver monografia publicada, né, e aí coloca-se as opções de monografias. A gente tem uma lista razoável ali, né, FCC, Codex, USP-DSC, EFSA, enfim. E tem as oficialmente reconhecidas pela Anvisa, né, que aí são várias, né, alemã, americana, argentina, britânica, enfim, europeia e outras mais. Como é que funcionaria isso na prática do que é do passivo em relação aos novos também? Haveria necessidade de checar? Ou seja, a Anvisa checa isso? Ela faria essa verificação para alinhar esse novo padrão que vocês estão, né, caminhando aí nesse movimento de trazer essa referência farmacopeica aí para as especificações?
uma vez que a empresa talvez não cheque todas essas, né? Não tenha acesso a todas elas, né? Como é que faria? Seria só essa pergunta mesmo. Obrigada. Ana, eu vou tentar colocar de forma sintética, de repente a Ana Cláudia ali já pode complementar ou me corrigir. Mas a partir, né, de 2000 e pelos processos avaliados a partir de 2024, a intenção é que seja colocada exatamente a especificação que foi avaliada e foi indicada no processo de avaliação de risco. Os antes, que é o desafio da gente conseguir colocar essa especificidade, ou se nós vamos deixar de forma abrangente. O que a gente está pedindo é que na consulta pública as empresas façam essas pontuações. Tá, é porque eu tive um caso recente, né, que foi justamente uma situação onde há a previsão, mas a da empresa não era exatamente a mesma, né, havia um grau de pureza superior, e a gente está em discussão sobre isso. Então, queria entender até para casos futuros, assim, qual é a linha de pensamento de vocês, se é alinhar com isso, né, ou não, ou se vai haver essa abertura de fato para diferenciação. Como a Lígia explicou, a intenção é que a gente coloque exatamente a que foi avaliada e depois Tá. seja estendido, né, como uma ampliação de especificação. Essa é a ideia inicial. Obviamente que nós estamos colocando isso também para ser colocado em considerações gerais, enfim, na consulta pública. Consulta pública, perfeito. Tá bom? Obrigada. Edeilson? Boa tarde, pessoal. Agradecer aí a Ana Cláudia pela apresentação, né? A minha dúvida é em relação ao seguinte, né? Tem alguns constituintes, né, que não apresentam monografia, né? E a gente, no Power BI, está indicando apenas uma especificação. E essa especificação a gente vai buscar, né, no mercado fornecedores, né, que atendam essa especificação, e a gente verificou que essa especificação não está adequada. Ela não corresponde ao que o material realmente é. Então, a gente não tem encontrado nenhum fornecedor, nenhum fabricante que atenda essa especificação, e a gente já viu por artigos, por testes mesmo, né, e no material, que realmente a especificação que está publicada no Power BI, ela não está correta, né? Então, nesses casos, é apenas um SAT para a Anvisa? Como que seria essa avaliação? Como que a gente poderia resolver essa situação? Edeilson, eu entendo que, assim, como a nossa intenção vai ser publicar essa consulta pública, que em tese vai estar esse ingrediente, né? A menos que ele seja uma daquelas exceções lá, que talvez a gente vai tratar de uma forma específica, como a Ana Cláudia colocou, ou, enfim, um outro que não teve o consenso com digamos assim, o peticionante. Então, assim, mas assim, na maior parte dos casos, vai estar nessa proposta de consulta pública. E aí eu entendo que você pode fazer essas considerações e colocações na consulta pública. Ok? Não, ok. Obrigado, viu? Obrigada. Bom, gente, nós temos outro diálogo, né, para avançar, mas Ana e Lígia, não sei se vocês querem fazer considerações finais para esse primeiro. Não, só agradecer as contribuições e dizer que seria muito bom que tudo isso e as sugestões viessem na consulta pública e se necessário, a gente vai continuar a questão do diálogo, né, para ir alinhando. Obrigada, Lígia. Ana? Não, é isso, agradecer. É isso, a intenção é essa, o diálogo mesmo, a gente escutar, né? Porque a gente está dizendo qual é o entendimento, qual é o caminho, e aí é importante a gente escutar quais são, né, as dúvidas, né, possíveis inconsistências do processo para a gente rever caminhos ou escolher alternativas aí para ir resolvendo para todo mundo. Obrigada, gente. Ô, gente, eu só queria fazer mais desculpa, Patrícia, quer dizer para o povo, por favor, que nós temos que resolver o passivo dos suplementos, né? Que o povo que recebeu o pedido para encaminhar daqueles pareceres antigos, antes da 839, que identifiquem as informações que são confidenciais, ou se não tem nada confidencial no parecer, para que a gente possa fazer a inclusão na IN, tá? E só complementando e aproveitando, o ideal é que essas pessoas já considerem, então, esse entendimento em relação à divulgação da especificação quando for responder, porque
já, né, economiza uma etapa do processo aí para a gente incluir na IN de especificações. Eu só vi uma pergunta no chat que eu queria comentar, que algumas empresas, alguém perguntou, as empresas que pediram ajuste nas especificações, se vão receber respostas, né, que concordaram, mas pediram ajustes. Em princípio, se a gente vai acatar o ajuste, a gente não está pensando em responder, mas se houver divergência ou se tiver algum, aí sim a gente pode mandar, mas se o ajuste solicitado a gente for contemplar, então a gente não tem intenção de responder o ofício, será contemplado na consulta pública, tá? Obrigada, Lígia. Obrigada, Ana. Então, encerrando esse primeiro diálogo, agradeço muito todas as contribuições, as discussões, né? O processo que nós estamos amadurecendo é tão relevante para o setor quanto para nós, né? Como a Lígia colocou, nós vamos manter diálogo, vamos manter a discussão. Fortaleço, né, o pedido da Lígia com relação a todos os pareceres que nós estamos encaminhando, não necessariamente só para esse processo, mas para todos, né, que tenha essa atenção, como a Ana Cláudia colocou aqui por fim, né, com relação à concordância sobre todos os aspectos, incluindo as especificações, e para o legado, né, daquilo que nós fizemos, essas 72 notificações, né, contamos principalmente com os representantes aqui de associações, que de repente tem, enfim, né, um grupo considerável de associados, que possa fazer toda essa disseminação, né, de que se atentem à caixa postal, mantenham atualizados, né, as informações cadastradas na Anvisa, para que esse processo seja célere para todos nós, não só para vocês, mas também para nós, né? Então, fortalecer essa questão de manter sempre, né, os dados, as informações sempre atualizadas, né, na Anvisa, e deixando muito claro que nós sabemos que os impasses, né, eles vão demandar uma atenção específica, né, e da nossa parte, e nós entendemos que faz parte desse processo de amadurecimento, tanto para nós quanto para vocês, tá bom? Agradeço muito todos, né, para deste momento, né, de muita participação e discussão, e nesse mesmo link, né, nós vamos ter daqui 15 minutos a continuação da nossa tarde, né, com o segundo diálogo setorial, tá bom? Nós vamos fazer o encerramento da gravação, para depois a gente divulgar de forma mais assertiva os diferentes momentos que nós estamos trabalhando na tarde de hoje, tá bom? Mas daqui 15 minutos, ou seja, às 16 horas, começamos o segundo diálogo de hoje, tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais.